Olá, o meu nome é Colete Lopes. Venho por este meio deixar-vos aqui o meu testemunho de como o Reiki mudou a minha vida. Para contextualizar, em 2013 eu fui vítima de desemprego prolongado. Sou professora de profissão e não conseguia colocação na minha área. Fiz algumas formações em paralelo, fiz noutras áreas, em geriatria e em auxiliar de ação médica, porque via que talvez fosse uma possibilidade de emprego aqui na zona de residência, mas de tal facto que nunca aconteceu. Depois, paralelamente, houve uma situação familiar muito delicada que surgiu, foi que os meus avós tinham uma senhora a cuidar deles e essa senhora quis deixar o cargo. A família deparou-se com um problema em que não arranjavam ninguém para cuidar deles e nunca foi ponderado sequer irem para um lar de idosos. Como eu estava desempregada e tinha formação na área, decidi então, provisoriamente, enquanto não arranjariam alguém, vir e cuidar deles. A minha avó tinha Alzheimer, não me reconhecia sequer. Para ela, a neta dela estava na escola primária a ter aulas e o meu avô era ainda completamente independente nas suas atividades. E comecei a cancelar concursos de professores. Eu lembro-me que nessa altura eu fui concorrer para os Açores, ia trabalhar, estava prestes a ser colocado e tive que cancelar esse concurso para não ser penalizada e aos poucos fui deixando de concorrer e bloqueei essa possibilidade de dar aulas, de sair, porque não podia ir embora sem deixar alguém a cuidar deles na altura. Foi uma situação muito complicada, foi uma situação que mexeu muito comigo a nível emocional. O meu psicológico já estava a ficar com muitos estados de desequilíbrio. Eu tinha muita revolta, tinha muita raiva, tinha explosões. Eu não sabia lidar com esta situação porque eu vi-me presa e deixei de poder efetivamente de fazer aquilo com que me dediquei tanto tempo e estudei tantos anos. Em 2015 acabamos então por mudar para a casa do meu avô, de malas e bagagens, porque houve a necessidade de estar permanentemente a cuidar 24 sobre 24 horas, o que também foi muito difícil e na altura eu já tinha uma menina de 4 anos e então fechamos a nossa casa e mudámos para cá. O estado da minha avó foi piorando, eu tinha muitos picos de stress, de revolta, porque culpava a má decisão que eu tinha tido na altura de vir, mas que sair nunca foi uma opção, nunca pensei em desistir deles, não, isso estava fora de questão. Eu comecei então a sentir que teria que arranjar um escape, teria que arranjar maneira de canalizar estas energias baixas que tinha, porque senão eu provavelmente estava mesmo ali quase a entrar em estado depressivo e que depois poderia sim ser um problema ainda maior. Foi então que eu ouvi falar do Reiki. Ouvi falar do Reiki, dos seus benefícios, das terapias e não conhecia. Li algumas coisas, mas não percebia muito bem como é que eram os procedimentos, como é que faziam. Então decidi marcar uma consulta para experimentar, a ver se me poderia ajudar nesse sentido. Confesso que gostei de conversar com a terapeuta, a vinha de fora na altura, mas a nível de terapia energética não sentia empatia energética no tratamento. Eu não notava nada de diferente em mim quando terminava as sessões. Eu já estava grávida aí do meu segundo filho e, e então a única certeza que eu tive dessas consultas foi que eu quero aprender a fazer Reiki para ajudar as outras pessoas e todos aqueles que estão à minha volta. Então foi assim. Já conheci a doutora Anabela Cordeiro, da sua questão profissional, e então vi que a mestra Anabela Cordeiro
marcou uma formação nível 1 para fazermos e eu inscrevi-me de imediato. Como é que foi o dia da formação? O dia da formação foi um dia mágico. Foi um dia de tranquilidade, foi um dia de gerir emoções e foi um dia que marcou a minha volta na vida. Ou seja, a partir do momento em que eu me iniciei no Reiki, enquanto reikiana, comecei a perceber, claro, foi uma evolução, não foi logo de imediato, não é? Mas foi a partir daquele dia que eu comecei a perceber o porquê de eu ter passado por esta situação toda, o porquê que eu fui privada da minha vida profissional e dedicar-me aos outros a 100%, porque eu esqueci-me de mim, dava-me aos outros demais e eu esqueci-me de mim. E a partir daí eu encarei isto não como um trabalho de cuidadora informal, mas sim como uma missão. Eu descobri que é a minha missão vir e ajudar os outros e eu teria que passar por esta situação para me levar a outras situações como esta do Reiki. O Reiki para mim foi uma abertura, um portal que se abriu na minha vida em que hoje não reconheço a Colette que era em 2013. Eu olho para trás e não me reconheço, porque a maneira de pensar mudou completamente. Eu via o copo meio vazio e agora consigo ver o copo meio cheio. O julgamento antecipado de antes era uma prática comum na minha vida, hoje não é assim. Dou sempre o benefício da dúvida pela positividade. A tranquilidade com que lido com as diversas situações na minha vida, o autoconhecimento que eu também fui adquirindo e fui amadurecendo e fui estudando outras situações, fui estudando também, eu sou operadora de mesa radiónica multidimensional, tudo o que envolve esta temática fez-me ter um sentido enorme de gratidão todos os dias, fez-me ter a humildade da paciência, teve inúmeras situações que não teria se não passasse por isto tudo. E o Reiki foi, eu digo e já disse e volto a repetir, foi um portal que se abriu na minha vida para eu conseguir ver de outra forma e aceitar estas condições de situações que nos aparecem no cotidiano. A partir daí, desde que há essa aceitação, desde que há o saber lidar com as energias dos outros, que também é muito importante, nós também termos as nossas defesas energéticas, a partir desse momento, o que é que aconteceu? A minha vida começou a fluir naturalmente, sem grandes planeamentos. Eu ainda sou cuidadora do meu avô, ainda tenho a minha missão, ainda estou em missão, mas como ele é dependente, já tem 92 anos, mas é dependente, eu já consegui, há 3 anos já estou a dar aulas outra vez, consigo gerir as aulas com a minha vida pessoal, com a gestão da nossa vida pessoal, porque o meu avô claramente pertence já ao nosso agregado familiar. E, flui naturalmente, sem pressões, sem, sem, sem grandes planos, vão surgindo, vão surgindo as situações naturais no tempo certo que elas têm que agir. Uma coisa também que eu vos queria dizer e partilhar convosco, o Reiki ajuda-nos em diversas situações da nossa vida. Só para terminar, partilho a última experiência que tive, vai fazer agora um mês, eu sou professora, estou no ativo e perdemos um menino de 15 anos no acidente.
o menino tinha colegas, tinha amigos, e então, quando eu soube da notícia, a primeira, o primeiro pensamento que me veio à cabeça foi: eu tenho que ajudar os 19 meninos daquela turma, porque devem estar com o coração apertadinho, devem estar com sentimentos de culpa, devem estar. Nem queria imaginar como é que eles estariam com esta situação toda que, para eles, antinatura isso ter acontecido. Então, o que eu fiz? A primeira coisa que me surgiu logo de imediato foi: vou, dentro do Reiki, ajudá-los da maneira que eu conseguir. Mentalizei então uma meditação, organizei-a, planeei mediante o contexto que eu conhecia deles, não é? Mandei à minha mestra Anabela Cordeiro para me dar a sua opinião, e ela simplesmente respondeu que tem orgulho em ser minha mestre e me ter dado os ensinamentos. Isso deixou-me de coração cheio e parti para a prática. Desenvolvi a mentalização com a turma, eles receberam muito bem, expliquei, direcionado para a idade deles, o Reiki e todas as ferramentas que eu tinha na altura, apliquei a eles, e senti que eles aceitaram muito bem, fez-lhe muito bem, ficaram mais leves, já conseguiam conversar entre eles, e pequenas brincadeiras, e houve ali uma descompressão muito grande na turma. Tanto é que depois, na aula a seguir, eles voltaram a pedir para fazer e voltaram a repetir a mentalização, e foi muito bom saber que temos uma ferramenta que trabalha na luz, que, que consegue ajudar aqueles que mais precisam, e foi um momento certo, naquele sítio certo, em que eu estive lá e que os pude ajudar. Isso a mim foi muito gratificante, poder ser útil nesse sentido para aqueles meninos que estavam de coração partido naquele momento. E era isto que eu queria partilhar convosco. É muito bom termos uma ferramenta tão valiosa e tão verdadeira e grandiosa, e sou muito grata por o Reiki estar na minha vida, e quero mesmo muito continuar a estudar Reiki até aos patamares que eu for digna de chegar.